Tá? E o assunto que eu vou agora é para essa questão Felca, tá bom? Essa questão Felca, ela tá motivando duas grandes discussões. Eu quero... Ó, o vinheteiro falou, eu quero assistir ao vivo pra ver se é bom mesmo. Está convidadíssimo, a gente vai armar então um show em São Paulo, tá? Era pra ter rolado semana passada. Mas a gente vai armar vai te chamar. Eu tenho, o vinheteiro, um Hammond, sabe o órgão Hammond? Com uma caixa Leslie. Vai que você queira dar uma brinca. Vou deixar do lado do palco. Vai que a gente fazer um improviso aí. Seria bem legal. Bem legal. Prosseguindo. Tem duas discussões. Uma que tá rolando é... O Felca, ele desnudou aqui um esquema. E são crianças que são divulgadas por esse influenciador chamado Ítalo, que é com HY. E a coisa já começa toda muito brega, né? Porque a partir do momento que você está, vamos dizer, discutindo um produtor de conteúdo, né, que chama Ítalo com HY, o Haitalo, né? Haitalo o nome dele. É que não vai... Sabe, Riso? Eu não queria saber da existência do Haitalo, né? Mas ele existe, né? E quem é o Haitalo? Eu gravei, aliás, o Riso pode mostrar, eu gravei dois belíssimos, eu gravei quase 1 hora de conteúdo pro Valete Plus sobre esse caso, né? Explicando que no fundo, o Haitalo, né? Esse produtor de conteúdo, vamos falar, é um produtor de conteúdo degenerado, casado, que tem o seu namorado gay, que... Estranhamente os dois gostam de focar muito em sexualizar crianças e é isso. Ele ganha dinheiro produzindo um conteúdo mundo cão, um conteúdo fudidocor, um conteúdo da Cleide. Sabe? Ô Cleide, volta aqui, ô Cleide! É o conteúdo Cleide, tá? Com adolescentes, pré-adolescentes. E rodou e produziu e cresceu com isso. E este cara vê e produz essas coisas com uma naturalidade muito grande. Não porque ele é uma aberração, entenda o ponto. Olha só o que eu vou falar. Aberração é você. O elemento aberrante nessa sociedade maluca aqui é você que tá me assistindo. O elemento... Vamos botar, aberrante não é o nome certo, né? O elemento exótico, vamos botar aqui. O que é de estranho e exótico não é o Haitalo e a exploração sexual voluntária, vamos colocar aqui, porque não é que a menina é uma escrava dele e os influencers são escravos dele, não. Aquelas pessoas estão ganhando dinheiro também, é um negócio bom pra eles, tá? E pros pais, que lembre-se que essas crianças supostamente têm pais, né? O lance todo é que você que me assiste, você que tá aqui, você é o elemento exótico, você é o elemento anômalo, você é o anormal. Para aproveitar que o vinheteiro tava aqui, ou ainda tá aqui na live, né? O vinheteiro, quando ele fala que, pô, essa produção dessa galera é tudo fezes e tal, o vinheteiro é uma figura anômala. Você vai achar o vinheteiro como um anormal. Porque o normal, meus amigos, o normal é o mundo cão. O mundo cão é a regra. O mundo cão é a regra. O mundo cão define eleição. E o Brasil hoje é mais mundo cão do que você. Então, o Haitalo e a Camilinha e todas aquelas crianças que rebolam e dançam e se esfregam, então fica lá aquele esfrega, né, a genitália ali e tal. Aquilo se tornou a regra para a juventude brasileira e eu não estou zoando. É que você que está me assistindo aqui, né, a gente vai fazer aqui qual o quadro social do público que nos assiste. É uma classe média tradicional, muita gente classe C. Às vezes tem um cara que é entregador, tá aqui, tem um Uber que tá me assistindo. A gente tem uma clivagem que pega a classe média tradicional, classe C e o público mais jovem. Vocês que nos assistem, só de estar assistindo uma live de um cara meio translocado, de um movimento político, você já não é um cara que tá lá, né, raspando a genitália com outra pessoa num baile, numa festinha. Você não tá assistindo uma dancinha de TikTok, né? Não tô falando que nós somos a elite de tudo. Não, tô falando assim que você, né, na pirâmide de prioridades, assim, fazer sexo a qualquer custo e ficar se rebolando e sexualizando como maneira de se expressar, como não tá na tua, sabe, não tá ali, não é uma prioridade. Então, você não é essa pessoa. E você talvez não entenda o quão poderoso é esse mundo. Lá no podcast que eu falei, eu tava colocando ali, veja, no podcast lá no Valete Plus. Primeira coisa, quando o Podpah surge, as pessoas se assustaram que o Podpah muito rapidamente ficou maior do que o Flow.
E a linguagem do Podpah era uma linguagem pouco funcional. Como é pouco funcional? Ó, a linguagem ela não é funcional quando, através, vamos dizer, das palavras, tá? E da construção de frases de discurso, você expressa muito pouco. Você entrega muito pouco ali. Então é uma linguagem pouco funcional do ponto de vista da comunicação, porque muito pouco é dito, apesar das pessoas estarem falando bastante. Então, tá ligado, cachorro? Você viu que tá ligado? Tô ligado, cachorro. Você viu que tá ligado? O cara mandou a ideia, tá ligado? Aí o parça chegou e falou assim, não, tá ligado, irmão? Aí você vai indo pro caminho errado. Nossa, cachorro, aí não dá. Aí eu tô na picadilha, né, irmão? É. Então, eles ficam ali, né, vamos dizer... As frases saem, mas pouca coisa é dita. Você precisa fazer uma espécie de uma compressão. Pra você não gastar seu tempo à toa, você tem que comprimir aquelas frases para elas serem bem curtas. Pra, vamos dizer, terem uma proporcionalidade com a quantidade de conteúdo embutido ali. Lá, naturalmente, aquilo se torna um easy listening. Né? Uma coisa fácil de ouvir para que pessoas, na base dessa pirâmide, se sintam parte daquele diálogo. Essas pessoas que assistem o Podpah vão ver aqui a gente falando mais rápido na live e tentando colocar, além da frase em si, o conteúdo em si, ela vai ficar confusa e vai sair fora. O cara que tá lá no Podpah, não. Ele gosta daquele processo em que a conversa é meio vazia de tudo, ok? E o que ele gosta são as brincadeiras e os maneirismos. Ah, tá ligado, cachorro? Aí não dá, né? Calabreso! Calabreso! Ele é calabreso! Não, tá ligado? Sei lá, vassouro voador. Vassouro! Então, quando o Podpah surge e estoura, acontece uma coisa que foi muito engraçada, que até o Wagner Moura, aquele ator, teve que ir no Podpah, que foi o seguinte: a esquerda compra, né, o Podpah como seu podcast, e aí você começa a ter que colocar atores globais, né, políticos, pra ir lá se comunicar. E aí tem, né, aquele susto que eles têm, tipo, entendi, pra me comunicar com as camadas mais populares, eu tenho que me comunicar com esses caras aqui desse jeito. E mesmo eles na esquerda ficaram um pouco... assustados. O Wagner Moura, tipo, o que eu fui fazer ali? O Max Verstappen foi lá e a conversa era uma conversa de retardado. Era uma conversa de retardado. Então o Podpah assustou as pessoas. Outro grande assombro recente foi o do Oruan. E o do Oruan eu expliquei. Olha, o Oruan mostra que o mundo cão, coroado pelo crime organizado, tá mais naturalizado do que vocês imaginam. E ele é um cara que é um hits no Spotify, ele tá gigantesco. E aí as camadas populares não apenas consomem, mas validam. E não as camadas mais populares, a classe média ouve também. Houve um processo de naturalização de um discurso, de uma prática, de uma hierarquia. Aí todo mundo assustou, meu Deus, isso tá mais comum do que a gente imagina. Sim. O caso dessa Camilinha é outro elemento. O caso do Haitalo, que é o seguinte elemento. Sexualização precoce de crianças e adolescentes. Mas você vai falar, pô, Renan, mas isso acontece? Gente, sim, assim, a lógica em lugares muito pobres, especialmente pobres e urbanos, é uma divisão social entre dois tipões. A família crente, que se protege de tudo, então ela procura, vamos dizer, nos dogmas de uma religião protestante, do pastor, tal, o que não fazer para se proteger, como núcleo, para tentar manter enquanto tradição a ideia do núcleo familiar tradicional. E do outro lado, a perdição total. Ok? É meio que isso quando você desenhar a imagem da paisagem social de uma periferia.